Isaías 40, a partir do versículo 12, mas antes eu vou ler o versículo 27, que diz assim a palavra do Senhor: o povo, ó povo de Deus, por que você se queixa, dizendo, o Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é um Deus eterno. Ele que criou o mundo inteiro. Ele não se cansa e não se fadiga. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Você já se achegou na presença de Deus e disse para o Senhor assim: Deus não se importa com a minha situação, Deus não se importa com o meu problema. Todos os dias eu sempre orei, sempre jejuei. Parece que o problema não acaba, parece que Deus não ouve a minha oração e não me tira dessa situação. Você já disse isso para Deus? Muitas vezes em nosso coração, em nossa vida, muitas vezes a gente fala: Senhor, está demorando. Senhor, o Senhor não resolveu ainda. Senhor, eu não estou aguentando. Senhor, meu sofrimento é muito grande, me ajuda, me acode. E parece que Deus não responde. E parece que Deus não fala nada. Por que será em certos momentos da nossa vida a gente muitas vezes se queixa com Deus? Olhando para a palavra do Senhor, Isaías 40, versículo 12, ele diz assim: quem mediu a água do mar com as conchas das mãos, ou mediu o céu com os seus próprios dedos? Então o Senhor, ele faz essa pergunta para nós se queixamos com Ele, porque que Ele não responde, mas em certos momentos da nossa vida, é nós que temos que ter a confiança nele, confiar nele, e entender a palavra de Deus, e guardar a palavra de Deus no nosso coração. Ele nos dá a oportunidade, quando Ele faz essa pergunta: quem que mediu a água do mar com as suas próprias mãos? Será que a situação que nós estamos passando é uma situação que Deus não pode resolver os nossos problemas? Será que a situação que nós estamos passando é uma situação que... será que nós não podemos olhar para a palavra de Deus e confiar na palavra de Deus? Como diz, né, as pessoas, Deus é mais, né? Deus é mais poderoso. O que falta para nós, muitas vezes, é colocar a palavra de Deus no nosso coração e confiar nela. Mas eu sei, eu entendo você. Eu entendo você porque eu já passei por tantos problemas gravíssimos e muitas vezes eu continuo passando por esses problemas, mas Deus quer que nós confiamos na palavra dele. Que não é fácil vivermos nessa terra, não é fácil enfrentarmos os problemas que nós estamos enfrentando aqui nessa terra, sem a ajuda de Deus. E muitas vezes nós queremos fazer igual Jó, chegar na presença de Deus e dizer assim: Senhor, eu quero ir no seu escritório, eu quero ir aonde o Senhor atende, sentar na sua cadeira e falar frente a frente com o Senhor e perguntar para o Senhor: por que de tantos problemas mal resolvidos? Por que esses problemas não se resolvem? Será que muitas vezes é erro da nossa parte? Será que a gente está falhando tanto assim? Mas eu quero dizer para você uma coisa: muitas vezes não somos nós que estamos falhando, porque nós somos carne e nunca, jamais nós seremos perfeitos 100%. O apóstolo Paulo, ele dizia assim: eu estou caminhando para a perfeição, eu estou caminhando para a perfeição, mas essa perfeição eu só vou encontrar lá na glória, lá no céu. A gente não é perfeito, a gente é falho.
A gente chora, muitas vezes a gente murmura, porque a gente é falho, a gente não é perfeito. E muitas vezes não é o problema de Deus. Não é o problema de Deus. Porque Deus não quer resolver ou porque Deus não quer fazer. A palavra do Senhor diz assim que há tempo para nascer, há tempo para colher, há tempo para abraçar, há tempo para não abraçar, há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para colher, há tempo para plantar e por último há tempo para morrer. Há tempo para tudo debaixo do céu. Tudo tem o teu tempo, tudo tem a sua hora, determinado por Deus, segundo o propósito de Deus, não é segundo o nosso propósito. Então ele diz assim, ele pergunta assim: ou mediu o céu com os dedos, quem usando uma vasilha calculou quanta terra existe no mundo inteiro, ou pesou as montanhas e os morros em uma balança. Deus sabe quanta terra tem no mundo inteiro. Não é quantas terras de sítio e de fazenda, quanto a terra de pó. De pó. Está entendendo? Pó, poeira. Ele sabe quantas poeiras, pó de terra tem no mundo todo. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe quantos fios de cabelo já caíram da sua cabeça. Ele sabe quantas noites você ficou sem dormir. Ele sabe quantos dias você passou fome, passou sede. Ele sabe tudo da nossa vida. Ele sabe quando a gente senta, quando a gente levanta. Ele sabe quando a gente vai dormir, quando a gente vai acordar. Ele sabe tudo. Quem não sabe somos nós. Nós não sabemos aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas a palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram falar daquilo que Deus tem preparado para nós. Não conseguimos enxergar, não conseguimos entender a bênção que Deus tem preparado para nós. Quem pode conhecer a mente de Deus? Ou seja, quem pode saber o que é que Deus está pensando nesse momento? Quando você está deitado em algum determinado lugar, Ele olha para você. Ele sabe o que você está pensando, mas você não sabe o que Deus está pensando quando Deus olha para você. A única coisa que Ele diz assim: ó bichinho de Jacó, ó meu bichinho de Jacó. Quando eu olho daqui de cima, eu vejo aí vocês como formiguinha bem pequenininha, que precisa de amparo, que precisa de cuidado, que a gente não sabe se cuidar. A gente não sabe o que fazer da nossa vida. Mas eu vou dizer para você: o inimigo, quando ele olha para você, ele sabe a potência que você é. Ele sabe o poder de Deus que está ao redor da sua vida, que está na sua vida, que está te protegendo, que está te cuidando. Aleluia! Glória a Deus. Então o Senhor faz essa pergunta para nós: por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa comigo, o Senhor Deus não se interessa pela minha situação? Será que Deus não se interessa pela nossa situação? Por que Ele demora? Por que parece que Ele deixa as pessoas nos humilharem? Por que parece que Ele deixa as pessoas pisarem na nossa vida? Sendo que Ele diz assim: eu te mando você para curar, para expulsar, para pregar, para orar. Eu te mando você para ressuscitar mortos. Ele manda a gente fazer tudo, mas parece que a gente é pisado, parece que a gente é humilhado. Eu
resolver as coisas. Você está entendendo? Quem é capaz de dar conselho para Deus? Às vezes eu falo assim: Senhor, ó, se o Senhor fizer assim, ó, não vai dar mais certo. Senhor, se o Senhor fizer desse jeito, será que não dá mais certo? Senhor, como que será que vai ser assim, 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 ó? E a gente é cheio de querer dar conselho para Deus. E muitas vezes aquilo que a gente pede, que a gente está pedindo, que não é da vontade de Deus, Deus não faz. Aí Deus vai lá e faz outra coisa para nós. Aí a gente olha para aquele problema que a gente pediu tanto, 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 tanto. A gente chega e fala assim: nossa, era essa porcaria aí que eu estava querendo. Nossa, era essa porcaria que eu estava pedindo. Sofrendo a vida inteira, orando a vida inteira por essa porcaria. Deus vai lá e dá outra bênção melhor para nós. E a gente sofrendo por causa daquela porcaria que não vale nada para nós. Mas a gente pede, pede, pede porque a gente acha que vale para nós. Mas Deus está olhando e vendo que não vale para nós. Não é uma boa coisa para nós. Mas a gente não entende, a gente não conhece a mente de Deus. A gente não consegue dar conselho para Deus. Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça? Ou quis fazê-lo aprender mais coisas? Ou procurou mostrar-lhe como ser sábio? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Deus que nos deu lições, Deus que nos deu ensinamento. Essa é a pergunta que ele faz para nós. Será que eu aprendi a fazer justiça sozinho? Será que eu aprendi os ensinamentos sozinho? Será que eu aprendi a amar as pessoas sozinhas? A palavra do Senhor diz assim que Deus nos amou primeiro. Deus nos chamou primeiro. Eu não chamei Deus primeiro. Foi Ele que me chamou. Ele me chamou primeiro, Ele me amou primeiro, Ele me ensinou primeiro o caminho da justiça, o caminho da sabedoria, o caminho da inteligência. É Ele que nos ensina. Não é eu que ensinei para Ele. Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes, como se fosse um grão de areia. Para o Senhor, todas as nações do mundo, todos os reinos, todos os engravatados, todas as pessoas do mundo inteiro, que se diz presidente, que se diz governador, que se diz judeus, que se diz não judeus, tudo ele coloca na balança como poeira, ele olha como poeira. Porque tudo que acontece no mundo, antigamente os reis eram escolhidos por Deus e tinham que obedecer à ordem de Deus. Aquilo que Deus falasse, eles tinham que obedecer. Os reis, eles não precisavam ser servo de Deus, porque a maioria não queria, mas tinha que obedecer à ordem do Deus de Israel. Tratar dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos necessitados, era a ordem. E os reis que não cumpriam a ordem de Deus eram castigados. Eles eram como nada na mão de Deus, como nada, como poeira. E toda a região do Líbano não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece, nem árvores que cheguem para os queimar. Por mais que nós façamos sacrifício, por mais que nós oramos e façamos um tanto sacrifício, nós não vamos conseguir agradar a Deus. Nós não vamos conseguir, porque nós somos pecadores, seres humanos imperfeitos.
nada. E por mais que a gente fala que a gente faz bastante, ainda não é o suficiente, porque Deus é dono dos céus e da terra. Eu amanheci hoje com essa música na minha cabeça. Senhor formoso é, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade-me. Somos salvos pela graça, somos salvos pela misericórdia de Deus, porque tanto de jejum e de tanto sacrifício, e de tanta oração, de tanto holocausto, de tanta árvores queimada, não basta. Não basta. Tudo que nós fazemos não basta. Quem nos basta é Jesus Cristo. A tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Qual é a minha fraqueza? Qual é a sua fraqueza? Eu acho que a fraqueza de todo ser humano é igual. É impotente. Somos impotentes. Somos imperfeitos. É só a graça de Deus para nos salvar. Eu tenho defeito, você tem defeito. Eu sou imperfeito, você é imperfeito. Você é impotente, você não é potente. E toda aquela autoridade, todo aquele poder que Deus nos dá, é Ele que nos dá e ainda não é nosso. Eu disse para vocês, né, uma vez, uma pessoa que estava trabalhando junto, diz assim: você tem um trem no corpo, Silmara. Você tem um negócio no seu corpo que muda, que cura. E eu não quis me estender, nem falar nada. Então veio uma outra e diz assim: tem é até feio eu falar aqui, mas eu vou falar, porque eu sei que você vai entender. Se você não entender, eu vou te explicar. Tem um demônio que anda com você. Olha o jeito que a pessoa diz. Tem um demônio que anda com você, e esse é os maiores dos maiores demônios mais poderosos, que anda com você, que te cerca, que te protege, que te cuida. Você não tem noção do poder desse demônio que anda com você, Silmara. Você não tem noção do poder desse demônio que anda com você. A força dele é muito grande. Eu não respondi nada, porque não era o momento. Eu só abaixei a minha cabeça, porque a palavra do Senhor, ela diz assim, que a pregação do Evangelho, o poder de Deus, é loucura para aqueles que não acreditam, para aqueles que não creem. É loucura para eles. Então, ao invés dele olhar para você e falar para você assim: tem um Deus muito grande que cuida da sua vida e que te protege, como eles não acreditam em Deus, eles vão dizer assim: tem um demônio muito potente que anda com você. É um demônio potente que não dá para tocar em você, que ele se manifesta para te defender. Mas são pessoas que não reconhecem o poder de Deus na nossa vida. São pessoas que, como elas não têm Deus, elas não vão ver Deus na sua vida, elas vão ver demônio na sua vida. Lembro de Jesus, na palavra de Jesus, que quando ele estava expulsando o demônio, orando, pregando o Evangelho, veio os judeus e o povo da igreja lá antiga, que nunca conheceu o poder de Deus, nunca viu o poder de Deus, nunca conheceu o poder de Deus, chegou em Jesus e disse para Jesus assim, quase a mesma palavra que
os seus seguidores, os seus profetas, né? Você expulsa o demônio pelo demônio do Beelzebul. Você expulsa o demônio pelo demônio do Beelzebul, chefe dos demônios. Chefes do demônio andam com você. Falaram para Jesus Cristo. E então Jesus Cristo só fez uma pergunta: como é que um demônio, sendo da mesma legião, da mesma família de demônio, vai expulsar o próprio demônio? Assim o reino dele se desestabiliza, assim o reino dele vai ser destruído. Só foi isso que Jesus respondeu. E então Jesus, nesse momento, Jesus diz assim: agora, seus pecados não vão estar perdoados. Jesus disse para eles. E agora, os 7 anos da besta são os 7 anos de oportunidade para aqueles judeus, para aqueles crentes lá do passado, e os da agora, que ainda são judeus da mesma religião do passado, que não acreditam que Jesus veio à terra. Vai ser a segunda chance para eles que blasfemaram lá contra Jesus Cristo, a oportunidade daqueles que nasceram agora crer em Jesus Cristo e ser salvos. Então, por isso que os 7 anos da tribulação é a oportunidade para esses, que aqueles que falaram que Jesus estava expulsando o demônio por Beelzebul, aqueles já morreram, aqueles já não têm mais salvação. Mas aqueles judeuzinhos que vão nascendo, esses vão ter a chance de acreditar que Jesus já veio. Que Jesus já veio, vão ter a chance de acreditar que Jesus já veio e ser salvo, mesmo no tempo de lá. Então a gente fica se perguntando: aonde está o nosso poder? A gente não enxerga, mas as pessoas que estão ao redor, o inimigo que está ao redor, ele enxerga, ele sabe. Então a pergunta é: por que a gente se queixa da nossa situação, que Deus não resolve a nossa situação? Só que o inimigo está vendo que você tem o poder, ele sabe que você tem o poder. E Deus quer que nós saibamos que a hora de Deus vai chegar, que Deus está se importando com a nossa situação, que Deus está vendo a nossa situação, e no momento certo, na hora certa, Ele vai intervir. Então, ou seja, nós temos o poder, mas nós não enxergamos o poder, porque o sofrimento é mais da conta. É lapada e lampada e fio elétrico, fogo queimando. Mas o inimigo sabe que você tem o poder. E o inimigo também sabe quem é os que vão nascendo, que vão nascendo e vão sendo aqueles escolhidos, aqueles chamados desde o ventre, para estar cuidando um do outro, ajudando um do outro. A palavra do Senhor diz assim: suportai a fraqueza dos fracos. Para eles as nações são como nada. Na presença dele eles não têm nenhum valor. Com quem Deus pode ser comparado? Com quem ele se parece? Que é o versículo 18. Com quem Deus pode ser comparado? Com quem Deus se parece? Façamos o homem a nossa imagem, a semelhança. O amor, na misericórdia, no perdão, na reconciliação,
da humilhação. Ele não é como uma imagem feita por mão de um artista ou de um ouvires que se reveste de ouro, que se reveste de cobres, de enfeite e de prata. Ele não pode ser feito por mãos de homens, imagem de ouro ou imagem de prata. Ele não pode ser feito porque ninguém nunca jamais viu a Deus. Ninguém sabe como é o formato de Deus, a pele de Deus, a cor do olho de Deus, o cabelo. Você vê que os discípulos ficaram com Jesus, mas o Espírito Santo de Deus não permitiu que a expressão corporal, a expressão facial, a cor de Jesus fosse escrita na palavra de Deus. Eram milhões de seguidores, né? Era milhões de seguidores, era muita gente. E olha quantos milhões de seguidores não conseguiram desenhar Jesus Cristo. A maioria das pessoas, assim como eu também, é falar por falar, tá? Mas não é verdade. Eu fico imaginando que Jesus Cristo é moreno. É a imaginação minha, gente. Aí uns imaginam louro do olho azul. Só tenho a imaginação. Mas não é verdade, eu não sei. Porque não está escrito na palavra de Deus. Mas a gente sente bem falando que ele era moreno. Quem não pode comprar o ouro ou a prata, escolhe a madeira da lei e procura um artista competente que faça uma imagem que fique firme em seu lugar. Então as pessoas que não podiam comprar ouro nem prata, eles compravam madeira e mandavam as pessoas construir imagem de escultura, para dizer assim, esse aqui é Deus. Mas Deus não se parece com ninguém. Será que vocês não sabem? Será que vocês nunca ouviram falar? E alguém não lhe contaram que há muito tempo, como é que o mundo foi criado? A história da Bíblia, como é que o mundo foi criado? Deus criou os céus e a terra. Não havia alma vivente na terra. Deus criou o homem e a mulher. A partir daí, o homem teve a criação de seres humanos e animais. O Criador de todas as coisas é aquele que senta no seu trono no céu. Ele está longe da terra. O Criador de todas as coisas está sentado no trono no céu. E na hora certa ele vai se levantar. Na hora certa ele vai se levantar. Deus está errado? Não. Nós estamos errados de não acreditar na palavra. Porque quando nós acreditamos na palavra de Deus, naquilo que está escrito aqui, há um conforto na nossa vida, há uma paz, há uma alegria. Você não está enxergando quem você é. Você não está se sentindo quem você é. Mas as pessoas de fora olham para você e veem quem você é. E quando ele olha, os seres humanos parecem como formigas. Versículo 22. Foi ele quem estendeu o céu como um véu. Foi ele quem armou como uma barraca para neles morar. É ele que rebaixa os poderosos. É ele que tira as almas
ler Bíblia? Eles foram fazendo aquela torre assim, porque eles queriam chegar no céu. Eles falaram assim: a gente vai chegar no céu com essa torre aqui. E o que Deus fez para que aquela torre não continuasse a construção? Alguém sabe? Pode me dizer? Pode falar alto. Mudou a língua de todo mundo. Isso, é isso mesmo. Isso, é isso daí mesmo. Ele mudou a linguagem de todo mundo. Um falou português, o outro inglês, o outro espanhol, o outro japonês. Aquilo diversificou as línguas. Então ninguém pedia assim: traz um cimento para mim. E aí eu ficava olhando: o quê? Ninguém entendia nada. Então aquela torre foi destruída e o povo foi disperso para o mundo, aonde se falava a própria língua. Então Deus, Ele abate os poderosos e Deus exalta os humildes. É Ele quem rebaixa, é Ele quem exalta. Eles são como plantas que brotam a pouco e quase não têm raiz. Quando Deus sopra neles, eles murcham. E a ventania os leva para longe como se fosse uma palha. Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a Ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem criou as estrelas? Foi aquele que faz sair em ordem como exército, e Ele sabe quantas estrelas tem no céu. Nenhuma estrela sai do seu lugar sem a ordem de Deus. Deus, Ele chama cada estrela pelo seu nome, e quando Ele vai chamando, todas saem em ordem, não bagunça. Sai em ordem e vai no lugar aonde Deus determinou. Você vai ficar aqui, você vai ficar ali, você vai ficar ali todos os dias. Todos os dias. E Ele sabe quantas estrelas tem. Ele chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. A força e o poder de Deus é tão grande, que nenhuma estrela deixa de responder a Deus. Glória a Deus. Todas elas se submetem à ordem de Deus. E por que nós se queixamos? Por que nós se queixamos que Deus não olha para a nossa situação? Que Deus já não acaba logo com esses problemas que nos traz angústia, que nos traz tristeza, que nos traz tudo isso. Tem muita coisa na nossa vida que Deus faz para nós crescermos espiritualmente. Porque muitas vezes a gente é fraco, é meio frouxo, não tem decisão para nada, a gente não fala nada, a gente não faz nada, a gente fica só ali. Então tem coisa que Deus faz para nos levantar. Porque Deus está nos transformando em exército de Deus, exército de guerra. Glória a Deus. Como que você vai sair para a batalha sem você ler a palavra de Deus e entender que Deus deu o poder para você, mas o poder Ele é Deus que deu para você. Só que nós não enxergamos esse poder. Nós enxergamos esse poder, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos humilhados, nós nos sentimos derrotados, nós nos sentimos que está tudo acabado, que nós somos um João Ninguém. É isso que a gente sente, um João Ninguém. Mas então Deus pergunta para você: com quem você pode comparar a Deus, o poder de Deus que criou os céus e a terra? O Deus que pode todas as coisas. O problema nosso é que a gente fala assim: Senhor, por que o Senhor demora? E então eu disse isso para ele. Estou mentindo para vocês não, tá? Eu disse isso para ele. Aí vocês vão dizer: nossa, Maravilha é tanto de fé e chega nesse ponto? Sim, nesse ponto
de dizer para Deus assim: Senhor, não dá mais. Então ele diz assim: um dia para Deus vale mais que 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então eu disse para ele assim: então quer dizer que esse sofrimento meu para o Senhor pode ser um dia? Então quer dizer que esse sofrimento meu para o Senhor pode ser 1000 anos. Por quê? Por que Deus nos responde isso? O nosso sofrimento um dia ou o nosso sofrimento 1000 anos? Olha aqui, por quê? Alguém pode falar? Depois dessa pergunta a gente já está encerrando. Estão fazendo a reunião aí para ver qual que é melhor? Por que Deus fala para nós? Para Ele um dia vale 1000 anos? Ou para Ele 1000 anos vale um dia? 1000 anos vale um dia. 1000 anos vale um dia. Porque para nós passa muito devagar. Para eles passa mais rápido. Porque a palavra do Senhor, ela diz assim: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se você tem Jesus Cristo, não é você mais que está vivendo 40, 50, 60 anos, 70 anos. Se você tem Jesus Cristo, quem vive dentro de você é Deus. E se Ele achar que é 40, é 50, é 60, e Ele está vivendo dentro de você, para Ele é um dia. E se Ele achar que todo esse sofrimento para você vale 1000 anos, Ele está dentro de você, é Ele que sabe. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então a hora que Cristo que vive em mim, que vive em ti e que vive em nós, quisesse levantar do trono, levantar do seu reinado, levantar e erguer as mãos e dar um basta, Ele vai dar. Porque não é você mais que está vivendo. O Senhor diz assim: que o seu exército é digno de sofrer aquilo que Jesus sofreu: pisado, cuspido, humilhado, rejeitado, amaldiçoado. Jesus foi tudo isso. Cuspiram na cara dele, lançaram a lança nele. Quando ele teve sede, deu vinagre para ele tomar. Quantas vezes você teve sede e bebeu a água verdadeira? Quantas vezes você teve fome e se alimentou? Quantas vezes você precisou dormir e não dormiu? Quantas vezes você desejou paz na sua vida e não teve a paz na sua vida e a tranquilidade na sua vida? Quando fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim me fazes. Se as pessoas fazem mal para você, não é para você que está fazendo mal, é para Deus. Se as pessoas fazem o bem para você, não é para você que está fazendo, é para Deus que está fazendo. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Caminhando e orando e chorando. Caminhando, orando e chorando, recolhendo o trigo. Caminhando, chorando e orando, e recolhendo o trigo.
Eu dou graças ao Senhor por essa palavra dessa noite. E assim como eu digo para você: entregue teu caminho ao Senhor. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus. E Ele fará. Quando você estiver chorando, amargurado, triste, arrebentado por dentro, saiba que não é você. Saiba que é o Deus que mora em você que está arrebentado. Saiba que é Ele que está chorando. Saiba que é Ele que está triste. Saiba que é Ele que está agoniado. Saiba que é Ele que está passando fome. Saiba que é Ele que está passando sede.